Vamos meditar a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Amém? Abra em Gênesis capítulo 37. Amém? Gênesis capítulo 37. Eu gostaria de compartilhar aqui uma meditação, né, um estudo da doutora Tânia, e junto com algumas outras reflexões a respeito dessa passagem, algo que tem muito a ver com muitas das nossas histórias, amém? E que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Amém? Então nós vamos começar aqui lendo esse texto, que é muito conhecido, né, do livro de Gênesis aqui, que é o começo da história de José. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do primeiro em diante. Diz assim: habitou Jacó na terra de peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. E essa história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. E acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, mulheres de seu pai. Veja, aqui ele diz mulheres do seu pai. Ele não diz que era a mãe dele. E trazia más notícias ruins dos irmãos para o seu pai. Em outras versões, diz que ele contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Que era José? Jacó tinha 12 filhos, né? José era o caçula, né? Penúltimo. Depois de José, nasce Benjamim. José nasce e por algum tempo ele usufrui do benefício de ter uma mãe. E quem tem mãe sabe que é tudo maravilhoso, né? Tudo de bom. Mãe é protetora, cuidadora, né? Mas a mãe dele morreu quando deu à luz ao seu irmão Benjamim. Talvez José não soubesse, né? Hoje nós sabemos porque conhecemos as verdades espirituais, conhecemos os princípios espirituais, as leis espirituais, né? A Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. É uma lei espiritual, mas maldição com causa se cumpre. E a morte da mãe de José foi resultante de uma lei espiritual. Ela não sabia, mas ela furtou os objetos do lar do seu pai chamava Labão, e ela, quando foi embora da casa do seu pai, levou objetos de ouro, ídolos do lar. E aí ela infringiu um dos 10 mandamentos: não furtarás. Mas ela infringiu outro: honra teu pai e tua mãe. E a desonra se estabeleceu por causa disso. Porque ela furta objetos do seu pai, permite que o seu pai vá atrás da caravana quando eles estavam saindo das suas terras e acusa Jacó, né? Você furtou os ídolos do lar, você além de levar minha família, furtou objetos pessoais. E Jacó diz: não fui eu. E Labão disse: foi, não foi. E no furor daquela discussão, de forma inconsequente, Jacó abre a boca e diz: morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. É uma palavra profética que ele lançou ali. Uma autoridade sobre Raquel. Autoridade sobre aquela que havia praticado 2 transgressões aos 10 mandamentos. E Raquel morre. Talvez nenhum deles soubesse naquele tempo que aquele decreto significaria uma palavra de autoridade sobre a esposa. A esposa deu brecha no mundo espiritual, transgrediu as leis, e ela morre prematura, e ficam 2 filhos, 2 meninos, Benjamim, o caçula, e José, já maior. José foi criado, então, no meio dessa família, onde haviam 2 concubinas, uma outra esposa, muitos filhos, um irmãozinho caçula, e ele não tinha mãe.
As coisas não deviam ser muito fáceis nesse ambiente, né? Eu imagino que numa família disfuncional como essa, e sabendo que os irmãos de José não eram assim tão bonzinhos, 2 deles eram sanguinários. E José fala para o pai más notícias, coisas erradas que os irmãos andavam fazendo. Eu não sei que más notícias eram, né? Certamente ele sofria na mão desses irmãos. E você conhece a história, né? É uma história bastante conhecida. Os irmãos tinham inveja de José. A Bíblia diz que o pai amava José, né? Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas o amor, queridos, é um sentimento secreto, abstrato, escondido, invisível, intangível. Ele precisa ser exteriorizado por atos de amor. Amar e não proteger, amar e não cuidar, amar e não falar que ama, amar e não ouvir o que o outro quer dizer, acaba virando ser um sentimento que não funciona muito. O amor precisa ser exteriorizado. José era amado pelo seu pai, mas, entretanto, ele não era cuidado pelo seu pai. Tanto que, num determinado momento, os irmãos tinham ciúmes, manifestavam isso, e isso é relatado no versículo 11, que diz assim: os irmãos tinham ciúmes do pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, ele não fazia nada, não tomava nenhuma providência, não colocava as coisas no lugar. E ainda permite que José vá para um lugar distante, né, ficando exposto a toda a perseguição, né? Hoje a gente fala bullying, né, que seus irmãos faziam, né? No versículo 12, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem envertear-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. Sim, Senhor. E foi, né? Ele era obediente, 17 anos, era só um jovem ainda. E ele foi, e você conhece, né, toda a história. Os irmãos aproveitaram a distância do pai, a fragilidade dele. Todos os irmãos eram adultos, e eles queriam matar José. A intenção do coração era matar José. Eles não tinham a intenção de fazer uma maldadezinha. A intenção era matar José. E ele foi procurar os seus irmãos naquele lugar distante, como o pai mandou, né? Como relata aqui o versículo 14. E diz assim: diz Israel: vai agora e vê os seus irmãos, o rebanho, e traz-me notícia. E assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. O homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e ele perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Era longe, era um lugar ermo, era um lugar difícil. Estava lá um jovem sozinho procurando aqueles homens, que eram seus irmãos. Disse o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. A intenção do coração daqueles homens, os irmãos de José, era destruir a sua vida. Eu não pretendo me prolongar mais aqui na leitura. Depois você leia, né, com calma, Gênesis 37 até 45. Mas eu creio que é uma história bem conhecida por muitos. Para resumir, a verdade é que, no final, eles não mataram José, mas jogaram José numa cova. Mas uma cova no deserto é um lugar de quase morte, praticamente, né? Serpentes, escorpiões. Eles jogaram José ali, e eles esqueceriam de José ali, mas Deus nunca se esquece daqueles que são rejeitados, daqueles que são discriminados, perseguidos. Quando eles planejaram jogar José numa cova, Deus certamente já providenciou uma caravana de homens mercadores, uma caravana de homens que atravessavam aquele deserto com seus camelos, e Deus enviou socorro. Assim que os homens sanguinários mataram a morte, Deus já enviou socorro.
E você conhece a história. José foi resgatado, vendido, levado para o Egito, e lá como escravo, um jovem escravo, foi ficar na casa de Potifar. Potifar era um homem importante, era um oficial de Faraó. E lá ele vai trabalhar como escravo. Tem um caráter íntegro, e o caráter dele e os dons que Deus colocou nele manifestam de forma que ele é colocado como um líder na casa de Potifar. Mas ainda havia uma perseguição para destruir José. A esposa de Potifar, ela acusa José injustamente, uma calúnia. Mas ele era estrangeiro, escravo, quase indefensável a sua história, jovem, menino, né? E aquela mulher com lascívia, com promiscuidade, tenta assediar José, não consegue, e ela o acusa, ela não aceita um não, e resolve acusá-lo, e José vai para a cadeia. E lá na cadeia ele também se destaca pela integridade, pelo caráter, pelo talento, pelos dons. E lá na cadeia ele conhece 2 serviçais de Faraó, o copeiro e o padeiro. E aí ele interpreta sonhos. José tem um dom de interpretar sonhos. E José interpreta sonhos. Aqueles homens saem da cadeia e esquecem de José, mas Deus não esquece. Até que num determinado dia, Faraó tem um sonho e descobre que há um rapaz, há um hebreu, um jovem que está preso, está no cativeiro, é estrangeiro, completamente desconhecido de todo mundo, mas interpreta sonhos. E manda buscar José, o improvável. José é o improvável. Porque José interpreta sonho de Faraó e manifesta um espírito excelente, impressiona Faraó, ele se torna governador do Egito. Simplesmente governador da maior potência do mundo naquela época. O jovem, pobre menino de 17 anos, jogado fora, esquecido, perseguido pelos irmãos, jogado dentro de uma cova, e indo para o Egito como escravo, agora ele é o governador, uma pessoa importante. Só Faraó estava acima dele, mas ninguém. José é um homem agora tremendamente importante, e ele tem estratégias administrativas e espirituais. Deus ensinando como fazer para livrar o Egito da fome e toda aquela região. Vacas gordas, vacas magras, tempos das vacas gordas. E José tem de Deus essa direção, e sendo ele governador. E a fome se instala na região, e o Egito tem celeiros e celeiros de alimento para alimentar todo mundo. E a família de José continua existindo. Está em outra terra, mas continua lá a família dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Parece que, até agora, eu contei a história de muitos Josés por aí, de muitas Marias, que hoje estão bem, estão nas suas posições de liderança, bem-sucedidos, com seus patrimônios construídos, pessoas que saíram de suas cidadezinhas tão improváveis, de famílias tão paupérrimas, que passaram por situações tão difíceis, que só Deus sabe, porque foi Ele que te trouxe até aqui. Talvez eu esteja falando para muitos Josés, muitas Marias, que hoje, alguns são até donos dos seus próprios negócios, alguns são executivos de sucesso, ou que apenas estão numa situação melhor que muitos da sua família, melhor que muitos dos que te jogaram no poço, que te julgaram, que ao longo da tua história foram subjugados, foram humilhados, foram perseguidos, foram desprezados, foram preteridos, foram rejeitados, foram subestimados,
foram caluniados, foram acusados, violentados, agredidos, das diversas formas possíveis, moral, psicológicas e até física, alguns. Quem sabe até pelos seus irmãos, pela sua família, que tiveram pais ausentes ou negligentes. E alguns nunca nem tiveram pai, ou não se lembram qual foi a última vez de terem recebido um abraço do pai e ouvido ele falar que te ama. Ou até mesmo da mãe, mas que hoje alguns estão com o poder na mão, o poder de subjugar outros, de humilhar outros, de oprimir, de no íntimo do seu coração se vangloriar das suas conquistas, de rejeitar os que os rejeitaram. Afinal de contas, Deus te fez hoje governador da sua própria vida. Mas se esquecendo que o dom de interpretar sonhos não era seu. Mas foi por ele que você chegou até aqui. Foi por todos os talentos e habilidades, capacidade de resiliência. Foi por todos os atributos que vieram de Deus que te fez chegar até aqui. Mas Deus te deu também um outro poder. De perdoar e estender a mão. Então José está aqui na terra do Egito e a família dele não. Mas quando a fome se instala em toda a região, a família de José vai até o Egito para comprar alimento. Aí então eu te pergunto, se a família de José pôde ir até o Egito, era possível ir do Egito até a família de José? Por que José não foi até o seu pai? Era possível que aquele moço, como governador do Egito, tendo toda uma estrutura governamental nas suas mãos, carruagens, carros, cavalos, exército, poderia entrar no carro daquele e visitar o seu velho pai? E dizer, pai, eu estou vivo. Eu fui jogado numa cova, mas eu sobrevivi, Deus me livrou. E hoje eu tenho importância, eu sou um homem reconhecido como importante no Egito. Mas ele não foi. José não foi. Quando os irmãos de José chegaram até ele os reconheceu, desde o primeiro momento. Ele identificou a sua família no meio de tantos os povos que iam até ele para comprar alimento. Mas ele também não se deu a conhecer. Feridas na alma, raiz de amargura, dores, ressentimentos, lembranças ruins. Tudo isso criou uma crosta, um bloqueio na vida daquele homem. Ele era importante. Sabe o que lembra isso? Naamã. General de guerra, cheio de medalhas, cheio de vitórias, porém, leproso. A lepra nem sempre, queridos, é uma craca sobre a pele. A lepra pode ser uma craca no coração. Cheio de dons, dons de revelação, dons de interpretação de sonhos, inteligente, saúde a todos os pulmões, cheio de talentos, cheio de atributos que Deus deu, mas com o coração leproso, com feridas, que normalmente os Josés não deixam nem Deus tocá-las, mesmo quando Deus dá essa oportunidade de tocar nessas feridas, como tocou nos olhos daquele cego e ele passou a ver. De tocar nas feridas, como ele tocou naquela menina e disse, Talita cumi, levanta e anda. E ela passou a viver.
José não se identificou para sua família, não falou para os seus irmãos quem ele era. Criou estrutura de vingança, inclusive. Deixou os irmãos em desconforto. Criou uma situação para que os irmãos trouxessem Benjamim, o seu irmão mais novo. Se você ler até o capítulo 44, você vai ver todos esses relatos. Ele criou um meio, fazendo passar os irmãos por ladrões, quando não era. Como se tivessem furtado um objeto de valor dele, para voltar os irmãos e trazerem o caçulinha, o Benjamim, que de fato era o seu irmão biológico de pai e mãe. Os outros eram só de pai. E quando chega Benjamim diante de José, ele se quebranta. A Bíblia fala que ele se quebranta. No versículo 29 do capítulo 43, diz assim: levantando José os olhos, viu Benjamim, o seu irmão, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falava? Ele não reconhecia Benjamim, ele reconhecia os outros, porque os outros já eram grandes, já eram moços. Benjamim ainda era muito criança, quando ele foi levado e jogado naquela cova, né, e se separou da família. E a criança muda, né? Quando ela cresce, a criança quando cresce muda o aspecto, né? E ele identificou que era irmão, porque eles trouxeram Benjamim, mas ele pergunta: é este o vosso irmão mais novo? E acrescentou: que Deus lhe conceda graça, meu filho. E ele se apressou, José se apressou, procurou chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou numa câmara e chorou ali, depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: segui a refeição. Eles estavam almoçando. Em algumas versões, no versículo 30, fala que ele saiu a procurar um lugar para chorar e entrou em seu quarto e chorou. Esse é o primeiro choro de José. José, desde o dia em que foi lançado naquela cova, ele escondeu o choro. Alô? O problema de esconder o choro de Deus e resistir a ele é que ele se transforma em ressentimento, que se transforma em mágoa, amargura, depressão, câncer nos ossos, cadeias emocionais, que te levam a problemas psicossomáticos, que te geram dependências de remédios para dormir, para pressão, para enxaquecas, para depressão, para opressão, para todo tipo de desequilíbrio hormonais, que te roubam a paz, que faz com que todas as suas conquistas e que todos os seus triunfos não valham nada. E tudo isso por debaixo de uma crosta, que o único que pode tocar e alcançar é Deus. A Bíblia não relata que José chorou quando ele foi caluniado pela mulher que o queria seduzir. Que ele chorou quando foi preso na cadeia, quando estava na prisão. E passou por toda essa circunstância, guardando ressentimentos e choro. O grande José, governador do Egito, chora diante de um jovem. Mas sabe, esse foi só um chorinho. Foi só o primeiro choro de toda a ferida que estava guardada no coração dele, de toda a sua história de vida. Esse foi o primeiro choro de José. José, desde o dia em que foi lançado naquela cova, ele escondeu o choro. Esse foi o primeiro choro de José, mas foi só um chorinho. José chorou um chorinho, e esse chorinho foi escondido, ninguém pode ver, né? Ele foi para a câmara, foi para o quarto, ninguém pode me ver, eu sou um homem importante. Ele lavou o rosto, voltou para a refeição, e ninguém sabia que ele tinha chorado, diz aqui no 30. No íntimo, moveu seu coração mais secreto, escondido, só ele sabia. Mas esse choro não cura.
esse chorinho escondido, né? Fingindo que está gripado, né? Correndo para o quarto, esse chorinho não cura, gente. É preciso chorar o choro de verdade. E isso aconteceu com José. Quando você vai para o capítulo 45, ele escuta os irmãos contando a história dele. Ele sabia a história dele. Os irmãos estão aflitos porque ele diz que vai ficar com Benjamim. E o velho pai, que já perdeu ele, vai perder Benjamim, e ele escuta os irmãos dialogando, conversando, e quando eles escutam essa conversa, é como se estivesse trazendo à memória toda a história dele, relembrando os fatos, refazendo os acontecimentos. Nessa hora, José chora de verdade. No capítulo 45, no versículo 1 em diante, começa o relato. E diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José ficou a conhecer os seus irmãos, todos os egípcios. Ficou a família. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram também a casa de Faraó. Nesse momento, José deu um grito e mandou todos saírem. E diz que não só o palácio dele ouviu os gritos e o choro de José, mas o palácio vizinho, a casa de Faraó, ouvia os choros de José. Nesse momento, José chorou. Quando José chorou, o choro que cura. Quando José chorou, o choro que limpa. Quando José chorou, o choro de quando você espreme um tumor que te incomodava há anos. Aí ele disse aos seus irmãos: eu sou José. E ele ainda, o meu pai, presta atenção, só quando José chorou a dor toda, ele quis saber do pai dele. Só aí ele quis saber do pai dele. O pai dele estava vivo, estava velhinho, ele sabia. Ele sabia desde o primeiro minuto que os irmãos apareceram. Ele sabia, mas no seu íntimo ele tinha dores profundas. Do contrário, ele teria pego a sua carruagem e ido até a cidade e batido na porta da sua família, do seu pai, para dizer: eu sou José, eu estou vivo. Mas ele não fez. Sabe, queridos, eu não quero ter a pretensão de responder o porquê José não foi atrás da sua família. Mágoa, ressentimentos, orgulho, desprezo, rejeição, vaidade. Mas eu fico me perguntando, para mim, e para todos os Josés, para todas as Marias, o que te impede de perdoar? O que te impede de permitir que Deus coloque a mão para curar as feridas que arrastamos ao longo das nossas histórias? O fato é que apenas quando aquela ferida toda foi aberta, ele foi atrás do seu pai. Mandou buscar o seu pai. E o resto da história você vai ler, vai saber. O Espírito Santo de Deus quer te levar a perdoar pessoas que te feriram, que te tocaram fisicamente. Perdoar abusadores. Perdoar pais que nunca tiveram presente. Mas sabe, existem pessoas que dizem que perdoam e dizem: eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas eu fico aqui e ele fica lá. Imagina se Jesus falasse para você: eu te perdoo, mas é você aí e eu aqui. O perdão implica em reconciliação. O perdão implica em derrubar os muros e construir pontes, fazer caminho de volta.
Eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, meu coração já está limpo. Mas você precisa dizer isso para Ele. Ele precisa saber, porque quando você falar para Ele, Ele vai ver Jesus em você. Quando você chegar perto dEle, não cobrar nada, não apontar o dedo, não acusar, mas estender a mão para Ele, Ele vai ver Jesus em você. Quando você tem uma ferida de rejeição, e você é jogado fora, o inimigo fala no seu ouvido, você não vale nada, porque se valesse teria sido cuidado, teria sido protegido. Deve ter dito isso no ouvido de José muitas vezes. José, se você tivesse valor, o seu pai Jacó teria ouvido você quando você falava que seus irmãos eram maus. Mas Satanás tenta nos convencer, dizendo que nós não temos valor, porque se nós tivéssemos valor, aquela pessoa não teria nos tratado dessa forma. E o seu valor não depende da forma como os outros te tratam, mas você vale aquilo que Deus disse que você vale. E Ele diz que você é muito precioso, Ele diz que você é muito preciosa. Sabe, eu tenho aqui uma nota de R$100. Eu tenho aqui uma nota de R$100. Era para ser falsa, mas não é. Eu esqueci de tirar cópia. Era para ser falsa. Mas é verdadeira. Quanto vale essa nota? Hã? R$100. Mas se eu dobrar ela aqui, quanto que ela vale? R$100. E se eu amassar, quanto vale? Teve gente que eu vi que se arrepiou a hora que eu amassei. Vale R$100. E se eu jogar ela no lixo, no chão, quanto que ela vale agora? R$100. Não é possível. E se eu pisar em cima dela, quanto que ela vale? Não importa o que façam com você. Não importa o que digam de você. Não importa o que fizeram com você. Não importa o quanto te prejudicaram. Se Deus disse que você vale R$100, nada vai mudar. Se Deus disse que você é precioso, se Deus te confiou em você talentos, nada vai mudar. Não é tua história que vai mudar. Não é o que fizeram com você que vai mudar, querido. José não chegou a ser governador do Egito só porque ele era melhor que todo mundo. É porque o Deus que acompanhou ele desde quando ele nasceu nunca deixou de valorizar ele, sabia quem ele era, o potencial que ele tinha. E aqueles dons sempre estiveram lá. Desde o dia que você foi gerado, querido. Mas nós carregamos muitas vezes essas feridas nas nossas vidas, nas nossas histórias, e deixamos acreditar que nós não temos valor e que outros valem mais. Você vale aquilo que Deus disse que você vale, nada pode mudar isso, querido. Nada pode mudar isso. Não tem religião, não tem dinheiro, não tem cristão que possa mudar a forma como Deus te vê. E Ele te vê revestido com uma vestes limpa, revestido com o sangue do Cordeiro. Muitas pessoas te desprezaram, muitas pessoas te julgaram, muitas pessoas falam mal, muitas pessoas torcem para que você vá mal, muitas pessoas podem não gostar de você, assim como você muitas vezes tem prejudicado pessoas. Sabe por quê? Porque tem perdido o foco no valor que Deus vê em você. Siga em frente, querido. Nada pode mudar isso. Nada pode mudar esse valor. Não perde o valor, porque a essência, a natureza é ouro, sabe? Porque eu e você
somos imagem e semelhança de Deus. Nós não perdemos o valor. Não importa que nos deixe, que nos joguem, que nos rejeite. O valor de José estava nele, lá que estava o valor de José. Mesmo não tendo sido visto pelos irmãos, foi visto por Potifar, foi visto por Faraó. Deus nunca deixou de manifestar o valor daquele moço. Mas o espírito de Satanás muitas vezes nos engana, ele nos convence, nós acabamos acreditando e vai criando feridas, raiz de amargura, vai encolhendo na autoavaliação, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, e você é burra, você não vai dar para nada, você é feia, você é gorda, você é magra, você não tem valor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem perde? É quem joga a nota de R$100 fora. Mas a nota de R$100 continua valendo R$100. Não perde o valor. Quem perde é quem jogou fora. O seu valor não mudou. Quem te jogou fora, quem te desprezou, quem te humilhou, perdeu. Quando Jesus chega em nós, Ele não joga na nossa cara o que nós fizemos. Ele não nos acusa. Ele estende a mão. Ele diz, vem. Mas o que eu quero dizer para você é que tem muita gente em cima de salto alto. Mas é como José. Sabe o que a palavra de Deus diz? Apresentei o vosso espírito, alma e corpo íntegro e irrepreensível até a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não está preocupado só com a nossa salvação eterna, Ele está preocupado com a nossa vida abundante aqui também, agora, antes da eternidade. A palavra diz que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, aqui nessa terra. Não é lá na glória, porque lá na glória Ele não precisaria ter vindo, porque lá na glória já terá glória, lá na glória já terá vida em abundância. Quem estiver lá, viverá em abundância. Então, para que você viva aqui, e para você viver vida em abundância aqui, você tem que ser pleno em todas as áreas que Ele te deu. Não adianta eu ir para a vida eterna com 90 anos, 120 anos, como Moisés, e não ter uma vida abundante aqui nessa caminhada. Deus quer que nós tenhamos alegria, o fruto do Espírito, amor e alegria. Quando fala espírito, alma e corpo íntegro e irrepreensível, ele fala de um tripé. São 3 partes. Se uma dessas partes estiver quebrada, esse tripé não fica de pé. O objeto não fica de firme, ele vai tombar. Todas as vezes que temos alguma área da nossa vida, corpo, alma e espírito, que não está íntegro, não está inteiro, nós somos frágeis. Frágeis para a ação do inimigo, frágeis para não suportarmos as tempestades, as batalhas da vida. E Deus quer nos curar por inteiro. Deus quer nos tratar por inteiro. Eu quero concluir, querido, nos desafiando a entregar aquilo que está escondido lá dentro. Olha, não importa o que fizeram com você, não importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Primeira lição é perdoa, 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 perdoa. Eu vou dizer para você o que não é perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar porque eu sinto muita dor ainda, muita dor. Perdoar não é não sentir dor. Você acha que Jesus na cruz não sentiu dor? Você acha que quando ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não sentiu dor? Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Outras pessoas dizem, eu não consigo perdoar porque eu me lembro de tudo. Você acha que Deus vai te dar amnésia? Isso é doença, amnésia é doença. Ele não vai tirar suas memórias, Ele vai curar as suas memórias. Você vai se lembrar para sempre. José nunca deve ter se esquecido da sua solidão, da cadeia, o seu abandono, das vergonhas de ser injustiçado, de ser acusado de assédio,
excluído, nunca vai apagar da memória dele. Mas é curado isso. A gente não esquece. Perdoar não é esquecer. O que é perdoar, pastor? Perdoar é obedecer. É uma atitude, né? É um verbo. Perdoar é um verbo. O verbo é uma ação, né? Bebo, tu bebes, ele bebe. Ele é uma ação. Mas essa é uma ação espiritual, né? Que tem reflexo no mundo físico e que só terá valor se eu fizer realmente querendo fazer. Do contrário, esta ação não tem efeito. Eu posso beber sem estar com sede, fazer a ação sem desejar. É uma decisão de obedecer a Deus. O Pai falou, se perdoares os homens as suas ofensas, Ele vai perdoar. Está em Marcos capítulo 11, mas se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e reconcilia com ele, perdoa, porque se não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Na verdade é um ato de obediência para nos conectar com o Pai. Ele não faz isso para trazer um jugo pesado sobre a nossa vida, mas para tirar de nós tudo aquilo que é sujeira, que é impedimento, porque, sabe, para que Ele possa falar conosco, que a gente possa ouvir a sua voz com intimidade, que a gente possa andar nessa terra como luz no meio dessa geração. Então eu quero terminar aqui, queridos, nos desafiando. Sabe, tem pessoas que estão me ouvindo que veio de família disfuncional, onde você foi rejeitado, foi discriminado, foi criado sem mãe, o pai não te deu importância, houve circunstância em que você foi injustiçado. E talvez você esteja dizendo para você mesmo, eu já superei isso, pastor, eu já estou muito bem, minha conta bancária está muito bem. A de José também era. Mas enquanto ele não chorou, o choro que estava escondido, ele não foi atrás do pai. O muro não caiu, a ponte não foi estabelecida. Talvez você tenha que fazer uma ponte com alguém da sua história, da sua família, da sua infância. Alguém que você precisa fazer essa ponte. Pastor, você não conhece a história da minha família. Eu acho que nem um milagre pode fazer uma restauração desses muros que foram rachados. Deus move os céus, queridos. Ele move os céus quando nós obedecemos. Ele faz o que nós não imaginávamos. Agrada-do do Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Então eu quero desafiar você a nesta noite. Se tem alguém que você precisa perdoar, comece fazendo isso aqui. Depois você constrói a ponte, vai até ele. Mas começa fazendo isso aqui. Entrega a dor aqui para o Senhor. Sabe, se quiser chorar, pode chorar. Pode urrar, como fez José, não tem problema. Se você chorou até agora só um chorinho folgado, Deus está vendo essa lágrima que você vem segurando há anos. Toda vez que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, talvez você precise gritar de dor. Gritar de dor. Para botar para fora tudo aquilo que está guardado, escondido, mas que impede a plenitude da sua comunhão com Deus. Entrega a sua ferida para Deus. Entrega a sua dor. Entrega a rejeição, entrega o abandono. Tem gente que está me ouvindo que nunca viu o Pai. Foi embora. Mas o Pai Celestial nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Porque Ele diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Você sempre teve o cuidado desse Pai Celestial. Então, é hora de entregar essa ferida para o Senhor. Talvez existe lá dentro do seu coração uma ferida escondida que Deus sabe. E Ele quer tratar. Só quando José colocou para fora que ele foi tratado.
E a cruz vem para trazer óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Veste de louvor, tempo novo. Traz à memória o que dá esperança. E José falou: meu velho pai ainda vive? Quantos e quantos anos aquele rapaz poderia ter pego um cavalo, uma carruagem, e corrido em direção ao seu pai, mas sabe por que não fez? Porque a dor impedia. Porque a ferida impedia. Quando nós entregamos a dor e a ferida, vem um bálsamo que cura, sabe, querido? E nada mais nos impede de fazer um caminho da reconciliação, de falarmos como Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fizeram a mim. Não sabem. Então, querida, hoje o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, te dá a oportunidade de você confiar. Aquilo que só Deus sabe. Ele acompanhou a tua história. Quantas famílias a gente vê hoje que nem se falam. Eu já perdoei, pastor, mas ele lá e eu cá. Eu não digo que você vai ter que andar com todo mundo, mas ser curado de todo mundo. É diferente. E só deixando Deus tocar nessa ferida. Amém. E mais uma vez hoje, Deus está movendo o nosso coração para falar sobre isso. Entregador para o Senhor, entrega o passado e não rejeite o convite que o Espírito Santo de Deus te faz hoje. Entrega tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Amém. Amém. Feche seus olhos, mesmo